Canal Nonobus está no ar. Olha só, essa semana terá novidades dentro do canal Nonobus, tá? Então é o seguinte, vamos começar já falando sobre as matérias do transporte rodoviário. E lá no final, quando eu tiver já gravado tudo, eu conto o que está por vir. Então vamos lá. Eu tenho matérias do Diário do Transporte e ônibus e transporte hoje, tá? Então, a matéria do Diário do Transporte: Contígio obtém liminar que suspende 62 autorizações de novas sessões concedidas a Guanabara em janeiro de 2025. Eu vou deixar sempre no início de cada matéria, eu vou estar botando o print referente ao vídeo gravado, ok? Então vamos lá. Vamos começar. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, a decisão SUPAS número 1482, que suspende 62 decisões anteriores que haviam permitido a Expresso Guanabara operar centenas de novas seções e mercados interestaduais entre janeiro e novembro deste ano. A medida tem efeito imediato e decorre de ordem judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, que deferiu um efeito suspensivo à operação da própria ANTT, processo número 101 484 47 2025 401 0000. O tribunal entendeu que, se ampliações haviam sido concedidas em desacordo com a Resolução 6.033 de 2023, forma que disciplina o regime de autorização do transporte interestadual regular de passageiros. Esta decisão foi de decorrência de ação da empresa Contígio de Transportes. Com a decisão favorável a Contígio, obteve liminar no TRF1, suspendendo assim os efeitos da sentença favorável a Guanabara. A decisão foi assinada pelo desembargador Rafael Paulo Soares Pinto. Eu não vou dar essa continuidade da matéria porque tem bastante coisa. Aparece todas algumas das sessões que ela foi suspendida, tá? Mas eu vou deixar o print por um tempo maior
Eu vou botar essa foto do vídeo dessa matéria um tempo maior, para que todos possam ver essa matéria de alguma forma, tá? Então, essa matéria foi cumprida, beleza? Marco Polo apresenta protótipo de ônibus urbano híbrido etanol na COP30. Mais uma matéria do Diário do Transporte, que também farei, como eu já falei no vídeo anterior, eu farei também, tá? Também farei essa publicação de um tempo maior do print da foto, que eu vou colocar antes desse vídeo, beleza? E assim vocês vão conseguir acompanhar essa matéria de alguma forma melhor, tá? Então vamos lá. Durante a COP30 em Belém do Pará, a Marco Polo, multinacional brasileira em soluções de modernidade, apresentou um protótipo de ônibus urbano híbrido elétrico etanol na Casa Case, que é uma iniciativa articulada por Bradesco, Itaú, Natura, Nestlé e Vale. Esse protótipo foi, talvez, pelo que eu entendi até então, patrocinado por eles e Marco Polo, tá? O protótipo híbrido etanol urbano é uma prova de conceito POC, que combina propulsão elétrica e biocombustível, ampliando a autonomia e elimina a necessidade de infraestrutura de recarga, pois o abastecimento é feito somente com etanol. A solução híbrida etanol é carbono net zero, ou seja, o CO2 emitido pelo veículo é neutralizado pelo resgate de CO2 no plantio da cana-de-açúcar ou outras fontes de etanol, como milho, sorgo ou trigo. O foco principal é demonstrar a viabilidade de tecnologia híbrida com etanol como solução viável para todos os municípios brasileiros de implementação quase imediata. O transporte coletivo como protagonista na redução de emissões. A mobilidade sustentável é essencial para a descarbonização e a qualidade de vida urbana. O deslocamento das pessoas nas cidades é um dos principais desafios para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Um único ônibus pode transportar
dezenas de passageiros, emitindo até 8 vezes menos CO2 por pessoa do que o transporte individual motorizado. Segundo o estudo completo da Coalizão dos Transportes, liderada pela CNT, Confederação Nacional do Transporte, divulgado ontem em Belém. Mobilidade sustentável é mais do que tecnologia. Envolve qualidade de vida, eficiência dos sistemas de transporte e inclusão social. É uma jornada coletiva que exige colaboração entre governos, empresas e sociedade, disse André Armaganijan. Desculpa se pronunciei errado o nome dele, tá? CEO da Marco Polo. Eu não vou fazer toda ela porque ela é um pouquinho extensa, tá? Mas eu vou deixar um tempo maior sobre essa matéria também para que vocês possam ter um conhecimento a mais sobre essa nova opção de biocombustível aqui para o nosso país, começando pelo transporte urbano do nosso país. E aproveitando, né? Falando em transporte urbano, eu acho que daria para fazer mais coisas para não só a parte de menos CO2, mas fazer mais coisas para que possa atrair a população para o uso do transporte urbano e não apenas cada um ter o seu carro e fazer o CO2 cada vez mais subir referente ao efeito estufa do nosso Brasil. Eu não falo só do Brasil, o efeito estufa de alguma forma abrange toda a carga no planeta, né? Mas é isso. Mais uma matéria do Diário do Transporte. E continuando na questão de efeito estufa, de menos CO2 referente a biocombustível, a Mercedes chegou a encomendar um panorâmico DD da Buscar. Ela chegou a encomendar, ela fez a compra desse ônibus para levar esse ônibus para a COP30. Então, olha só, Rota Sustentável na COP30 registra redução de 99% nas emissões de gases de efeito estufa nos testes com biocombustível 100% em motores Mercedes-Benz Euro 6. Olha isso. Olha só que matéria, hein, gente? E que eu tava até vendo, eu acho que abriu aqui, eu vou checar daqui a pouco, eu acho que abriu mais uma matéria falando sobre essa parte do biocombustível, hein? Daqui a pouco eu vejo. A Mercedes-Benz do Brasil e a B8, produtora de biodiesel, coletaram dados expressivos nos testes comparativos para avaliação de biocombustível 100% em motores Euro 6. Com tecnologia BlueTech 6,
a chamada Rota Sustentável COP30 percorreu mais de 4.000 quilômetros por estradas brasileiras, partindo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e chegando em Belém do Pará, sede da COP30. O objetivo dessa ação é, em caráter experimental, comparar os níveis de emissões de gases de efeito estufa dos motores Euro 6 com tecnologia Bluetech 6 da Mercedes-Benz, que equipam dois caminhões Actros Evolution 2553 6x2 e dois ônibus O500 RSDD 8x2, abastecidos com o diesel comercial B15 e com o biocombustível B8 Bevant. De acordo com os cálculos preliminares realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que realizou as medições de acordo com os protocolos técnicos robustos, transparentes e auditáveis, ao final da caravana foram reduzidas aproximadamente 99% das emissões de gases de efeito estufa. Na avaliação com biocombustível, 100% dos motores Euro 6 dentro do conceito do tanque à roda. Isso acontece porque o biocombustível utilizado, produzido a partir de fontes renováveis, como o óleo de soja, já absorveu CO2 da atmosfera durante o seu cultivo. Ou seja, o que foi emitido pelo veículo ao rodar foi praticamente compensado pelo que a planta retirou do ar antes de virar combustível. Examinando o ciclo completo do poço à roda, que considera da produção de combustível até o seu uso, os dados preliminares apontam uma redução de cerca de 65% nas emissões de CO2. A questão da matéria aqui é extensa também, tá? E eu vou deixar um tempo maior essa matéria aqui para vocês poderem ver não vou dizer cada trecho, mas um pouco sobre essa matéria, tá? Então, Mercedes-Benz adquiriu, muito se falou de que que a Mercedes sobre essa questão do ônibus que a Mercedes comprou, né? Então, assim, eu particularmente vejo que, apesar de Mercedes ter aos seus percalços, como todas as empresas, todas as fabricantes, né, que têm os seus percalços, a Mercedes foi a que mais teve dificuldade no começo do Euro 6, mas hoje já ajustou o seu Euro 6, dá para perceber que já está ajustado. Então, vida longa aí pro Euro 6, e que as emissões de gases de efeito estufa fique cada vez menor.
uma matéria aqui do Diário do Transporte que fala sobre a Novo Horizonte, uma empresa onde eu posso colocar esse assunto em pauta. A NTT, de alguma forma, vem querendo prejudicar algumas empresas. Saiu matérias sobre isso nessa última semana. E, por incrível que pareça, a Novo Horizonte também, de alguma forma, foi afetada por isso. Mas, através de uma ordem, uma autorização judicial que ela conseguiu para operar linha de Goiânia a Barra com 52 sessões. Gente, para mais... É aquela velha expressão que eu uso. Para um ponto sim, o outro também. Ai, meu Deus. Mas tá. É isso. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes, a ANTT, publicou no Diário Oficial da União, desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, a deliberação número 440, que autoriza a Aviação Novo Horizonte a operar sob condições sub júdice a linha Goiânia Barra, com 52 seções intermediárias entre os estados da Bahia, Goiás e Distrito Federal. A medida cumpre decisão judicial proferida no mandato de segurança em tramitação na Justiça Federal e está fundamentada no voto DLA 162 de 3 de novembro de 2025. A deliberação faz referência aos processos administrativos número 00424494812/2025 -90 e o número 505.291.466/2023-46, além de observar o disposto das resoluções ANTT número 4770/2015 e número 6013/2023. Com isso, a Novo Horizonte, empresa tradicional com sede em Vitória da Conquista, na Bahia, retoma o direito de operar a ligação entre o interior da Bahia e o Centro-Oeste, passando por cidades como Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Paratinga, Ibotirama, Correntina e São Félix do Coribi, com destino a Abadiânia, Alexandria, Formosa, Anápolis e Goiânia, entre outras localidades goianas e o Distrito Federal. O ato administrativo, assinado pelo diretor-geral da NTT, Guilherme Tel Sampaio, tem
vigência imediata a partir da data de publicação no DOL. A expressão na condição sub judice indica que a operação está amparada por decisão judicial provisória, ou seja, mantida enquanto perdurar a determinação da Justiça Federal. Eu não vou falar aqui todas as sessões, que aqui já apareceu todas elas, é muita coisa, tá? São 62 sessões, 52 na verdade, 52 sessões, é bastante coisa, mas bom que pelo menos essa, a Novo Horizonte, conseguiu poder atuar com essas 52 sessões e praticamente chegando o final do ano, onde pode ter um pouco mais de estabilidade no seu trabalho. Matéria do ônibus e transporte. Rio recebe mais 6 ônibus superarticulados Caio Millennium 5 para reforçar o sistema BRT Rio. Sempre trazendo mais e mais ônibus do Rio de Janeiro para poder reforçar a frota no município do Rio. A cidade do Rio de Janeiro segue avançando na expansão do sistema BRT Rio. Nesta terça-feira, 11 de novembro, chegaram mais 6 unidades 0 km do Caio Millennium 5 superarticulado, adquiridos pela Mob Rio, empresa pública responsável pela gestão do BRT Carioca. A nova remessa reforça a política de modernização do transporte implementada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Os novos veículos são encarroçados pela Caio e montados sobre o chassi Mercedes-Benz O500 MDA 3738 8x2 Bluetech 6, conhecidos como superarticulados, possuem 22 metros e 94 centímetros de comprimento e são equipados com motor OM 460LA de 12,8 litros, capaz de entregar 381 cavalos de potência, aliado ao câmbio Voith de UA 6 D846 de 4 marchas e retarder incorporado. Eu não vou ir muito além disso, que a matéria também já está quase no fim, mas ela também ressalta que a capacidade total é de 188 passageiros, sendo 61 sentados e 127 em pé, ganhando maior eficiência nas linhas de maior demanda da cidade. Então, assim, muito bom, ônibus novo chegando na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que esse ônibus, nesse caso, saiu de São Paulo. Esse
assunto é um assunto polêmico. Por que eu falo polêmico, né? Aliás, de ser matéria do Diário do Transporte também. Por que eu falo polêmico? Porque esse assunto ele já vem na decorrência desde 2022. Essa novela já está sendo filme, daqui a pouco vai virar filme árabe. Eu comecei falando que já estava se tornando filme italiano. Por que o italiano? Porque um grita de um lado, o outro grita do outro, e assim vai fazendo o seu papel, né? Dessas discussões todas referente a esse imbróglio que decorre desde a sua aprovação pela ANTT da Suzantur Transportes poder operar de forma arrendatária da massa falida Itapemirim. Mas eu digo que ganhou mais força quando terminou o contrato com a Suzantur e eles estavam tentando operar, tirar a Suzantur da jogada. Grupo Comporte, Águia Branca, entre outras que estava botando recurso para tentar impedir. Mas infelizmente, ou felizmente, não conseguiram. Por que eu botei também o felizmente aí, né? Porque se eles tivessem conseguido, teria feito com que a concorrência não existisse nesse caso. Mas, né, ainda não foi conseguido. Então, recurso da Águia Branca contra decisão em prol da Suzantur vai ser julgado por colegiado e pode reverter operação. Apesar que, para essa reta final de ano, não acredito, tá? Já vou botar isso. O Ministério do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, aceitou recurso que pode resultar no restabelecimento do arrendamento em favor da aviação Águia Branca de Cariacica, no Espírito Santo, das 125 linhas de ônibus interestaduais correspondentes à operação do grupo Itapemirim. Cuquina é relator do processo e rebateu o pedido de reconsideração da aviação Águia Branca como agravo interno. Agora é um colegiado e ministros que vai apreciar o recurso da empresa capixaba. Um pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno quando a decisão monocrática, que é quando apenas um juiz decide sobre aquele tema, evitando que a questão seja discutida novamente. Com isso, o ministro determinou a reautuação dos autos e a intimação da parte agravada para impugnar o recurso. A reautuação dos autos significa que o processo está recebendo uma nova capa ou registro formal no sistema do tribunal.
geralmente com uma nova numeração para refletir sua condição de recurso. Segundo o portal especializado Jus Brasil, não sobre o caso Itapemirim, mas, de maneira geral, a reatuação dos autos ocorre porque o recurso de agravo tem muitos casos, tramita em autos apertados ou no sistema eletrônico, recebe uma identificação própria em uma instância superior, o tribunal, diferente do processo principal, que continua na instância de origem. A matéria é grande, tá? Não vou dar toda essa leitura, mas em princípio acredito que não vá ter alteração. Por quê? Porque a Águia Branca pode conseguir essa reversão, só que tem outros recursos que foram feitos no STJ pelo Grupo Comporte, pela própria Suzantur, que ainda não foi julgado, que ainda não foi levado, seja monocraticamente, seja no colegiado, não foi levado em pauta isso ainda, não foi nem discutido sobre o assunto. Então, para esse ano, duvido muito que vá conseguir tirar a Suzantur do transporte rodoviário de passageiros para esse momento. Se caso isso acontecer, vai ser para o ano que vem, bem mais provavelmente para o ano que vem. Então, eu vejo que Suzantur para esse ano está tranquila, fazendo o seu trabalho e podendo operar em paz por enquanto. É isso. Gente, eu venho falar aqui mais uma matéria do ônibus de transporte, mas eu venho falar uma coisa aqui que eu já comentei em vídeo gravado, que a NTT estava querendo impugnar algumas empresas de ter novas linhas, de ela indiretamente provocar a falência de algumas empresas, como já saiu matéria nessa semana sobre essa questão. Justiça Federal notifica Senado sobre descumprimento da ANTT em processo movido pela Flixbus. Flixbus, uma empresa, um aplicativo de passagens de ônibus rodoviário, com ônibus terceirizado, ônibus da Catedral, ônibus da Gadotti, que eu já vi ônibus da Gadotti com a Flix, já vi alguns ônibus outros com o tema da Flix, né? Então a NTT estava meio que impugnando isso, porque muitas vezes esses aplicativos trabalham com empresas parceiras, eles não trabalham com frota própria. Mas, todavia, entretanto, a Flix estava buscando, e está, na verdade, buscando linhas porque ela vai investir, até onde eu soube, ela vai investir em frota própria. Então, por que ela está impugnando? Por que ela está barrando algumas empresas de
estar atuando no transporte rodoviário? Por que junto com ela, né, ela mesma provoca a não concorrência com grandes grupos? Por que ela pega e descarta a concorrência? Sem concorrência não tem queda de preço. Sem concorrência não tem opção para o passageiro. Então tudo isso tem que ser pensado, sim. E eu acho que para a NTT numa dessa pode dar ruim. Opinião minha, pode dar ruim. Mas vamos à matéria. A Justiça Federal da Primeira Região encaminhou à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal um ofício comunicando a exigência de descumprimentos reiterados de decisões judiciais pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, no processo número 102.952.4.01.3400, que envolve a empresa Flixbus Transportes e Tecnologia do Brasil Limitada. O documento, assinado pela juíza federal substituta Poliana Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, foi emitido nesta terça-feira, 11 de novembro, e tem como objetivo dar ciência dos fatos e apurar eventual responsabilidade das autoridades envolvidas. Segundo o ofício, há indícios de supressão do documento público e desrespeito a determinações judiciais anteriores. Origem do processo: o caso se refere a um cumprimento provisório de sentença que tramita na Primeira Vara Federal Civil da Seção Jurídica do Distrito Federal no valor de R$10.000 e tem como parte autora a Flixbus, empresa de tecnologia de transporte que atua no segmento rodoviário interestadual. A ação questiona as condutas da NTT relacionadas ao cumprimento de decisões anteriores que envolve a liberação de mercados e linhas operadas pela companhia, além de fiscalizações e processos administrativos em curso. Com o conteúdo do ofício, pelo que eu estou vendo aqui, é um pouco grande, mas vamos fazer a matéria toda, vai. No documento, a magistrada informa que o Senado deve tomar ciência da decisão proferida nos autos e avaliar a eventual responsabilidade funcional de gestores e servidores da agência. A juíza reforça que a NTT, enquanto autarquia federal, está sujeita à obediência às ordens judiciais e o reiterado descumprimento pode configurar afronta à autoridade judicial e à legalidade administrativa. O ofício lista uma série de documentos anexos, incluindo decisões judiciais não cumpridas, despachos internos da NTT, orientações de fiscalização que teriam como alvo a Flixbus, além
de registros de cancelamento da instruções e e-mails internos da autarquia. Todos os encaminhados ao Senado para análise. Com o próximo passo, com o envio do ofício, caberá à Comissão de Infraestrutura do Senado decidir e decidir-se instaurará algum procedimento de apuração ou pedido de informações junto à NTT e ao Ministério dos Transportes. O documento também orienta que quaisquer esclarecimentos ou respostas ao juízo sejam juntados diretamente ao processo eletrônico do PJE, Processo Judicial Eletrônico. O caso reacende o debate sobre a transparência e o cumprimento de decisões judiciais por órgãos reguladores, especialmente em um momento em que o setor de transporte rodoviário de passageiros passa por ampla reestruturação, marcada pela entrada de novas operadoras digitais e pelo avanço do regime de autorizações da ANTT. Então é isso, meu povo. Eu falei que tinha assunto para a gente botar isso em pauta. Realmente é uma coisa séria que precisa ser debatida, precisa ser entendida do porquê que isso está acontecendo, mas cabe agora a NTT responder isso à justiça. E espero realmente que esses entraves da NTT para as empresas não aconteça mais. Então é isso. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até lá. Mas eu vou deixar a novidade para um vídeo separado, tá? Eu vou colocar junto aqui nesse vídeo de hoje. Mas eu vou fazer um aqui rapidinho, de forma separada, já para vocês estarem cientes do que está por vir. Para finalizar, está por vir uma viagem inesquecível. Um evento que é considerado o maior da América Latina. Estou saindo amanhã à noite daqui de Floripa para Barueri, em São Paulo, para BBF, Bus Brasil Fest, que vai ser fantástico, tá? Vai ser fantástico. Vou gravar parte da viagem indo para Barueri, para São Paulo. Vou gravar parte da viagem. Na hora que tiver as paradas ali com um tempo maior, eu vou gravar, vou trazer para vocês. Talvez ali em Curitiba, que o ônibus passa por Curitiba, talvez eu traga isso já para vocês. E espero, por que não, viajar num das melhores carrocerias que eu particularmente acho,
NB1. Vamos ver. Vou gravar isso e vou trazer nas próximas semanas para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá.